E a vida continua. André Luiz, capítulo 24, Evelina em ação. Antes que o sol reaparecesse, Ernesto, Evelina e alguns amigos do Instituto de Proteção Espiritual, dentre os quais se destacava o irmão Plotino, que, a pedido do instrutor Ribas, chefiava a diminuta caravana socorrista, abordaram São Paulo no intuito de cooperarem com os assistentes espirituais empenhados na libertação de Elisa, encerrada na prisão dos próprios restos. Informados de que a filha determinou a remoção da morta para casa, se dirigiram para a Vila Mariana. Evelina trazia o coração sôfrego, ansioso, veria o pai pela primeira vez. Acariciava na memória a imagem dele, colhida em retratos de família. Desejava compreendê-lo, ampará-lo. Ernesto a encorajava. Quase na soleira da residência, Plotino recomendou parada à equipe e comunicou que, primeiramente, entraria desacompanhado de maneira a efetuar ligeira inspeção, examinando o serviço a fazer. Sob as atenções da filha, que se apoiava em Serpa e em alguns amigos da vizinhança, tanto quanto guardada pela vigilância de vários benfeitores espirituais, Elisa, semi-desperta, estava no impasse, de vez que agarrada por Desidério por uma das mãos e alentada pelas forças dele, que invadiam sua alma, parecia saborear a estranha hipnose. Então, o Desidério sabia que se ela se desligasse do corpo, se desligaria dele, porque ela era uma pessoa boa, e ela não se afinizava com as energias às quais ele teima em manter. Ele não abre mão de sair dessa sintonia baixa. Então, ele não quer deixar que ela se desligue do corpo. Às primeiras investigações de Plotino, o piedoso enfermeiro desencarnado, que se encarregaria do apoio magnético para exonerar a viúva dos despojos a que se emanizou, confessou o receio de que se via acometido. Se constrangesse a senhora Fantini a largar o corpo físico inutilizado, não poderia violentar o seu pensamento perfeitamente lúcido. Forçaria sua retirada, mas não dispunha de meios para isolá-la mentalmente do acompanhante rebelde, a cujo patrocínio ela mesma se confiou. Imprescindível a intervenção de alguém com suficiente poder de persuasão para forçar Desidério a mudar de atitude. Irmão Plotino se aproximou dele com delicadeza fraternal e suplicou-lhe o auxílio para que Elisa fosse liberada e conduzida à mansão de refazimento. Ela estava ligada a Desidério por vontade própria, por vontade, como é por vontade própria, então corria o risco de ela conseguir querer ficar com ele, querer segui-lo. Acomodado ao pé da morta, o interpelado se achegou ainda mais para ela e simplesmente rugiu em voz selvagem: palhaços, não me tirarão daqui. Que querem nessa casa? Ela é minha mulher. Ninguém me demoverá com petitórios e ladainhas. Tenho experiência. Conheço os que não se separam nas formas tenebrosas que recebemos por moradia. Ninguém, mas efetivamente ninguém, me arrancará dessa sala. E o Plotino enunciou sem se alterar: alguém fará isso, irmão Desidério. Quem? Diga quem. O emissário sorriu paciente e murmurou apenas: Deus. O inconformado amigo trovejou blasfêmias terrível e Plotino voltou sobre os seus passos percorridos,
pondo-se ao encontro dos companheiros. Explicou-lhes o que se passava e imaginou as providências cabíveis. Aquele era o momento para a intervenção pessoal de Evelina. Todo o grupo persistiria em oração a fim de apoiá-la, embora a companheira deveria entrar a sós no refúgio doméstico, de modo a tentar a renovação do pai, que de certo não hesitaria em lhe obedecer. Então, observem que em todo o trabalho, todos os livros que nós lemos até agora, todo o trabalho existe uma equipe. Aqui não seria diferente. Primeiro, Plotino foi examinar a situação, mas o grupo estava próximo. Concluiu-se que Evelina deveria atuar sozinha, mas esse sozinha seria conversar sozinha com o pai, sem o pai ver o grupo. O grupo estaria ali em oração, dando sustentação a ela. Viu-se para logo o prodígio dos pensamentos congregados em um só objetivo, sem qualquer indução à teatralidade, mas sim fundidos no só intuito profundo e sincero de projetar as energias do amor na obra socorrista. Aqueles corações em prece lançaram vasto lençol de safirina luz sobre a porta de entrada, credenciando a companheira para a abençoada missão que lhe foi delegada. Espiritualmente ligada aos amigos, que se haviam transformado em sua base de equilíbrio e sustentação, Evelina penetrou o recinto como se fosse uma estrela repentinamente transformada em mulher. Então, não era um teatro. Era Evelina iluminada com as energias do amor, de sustentação, que o grupo emanava para ela, para auxiliá-la na tarefa a ser feita. Desidério, aterrado, olhou a aparição e caiu de joelhos. Era assim, ela pensou, sua filha, a sua amada filha, que jamais escapou da sua lembrança, mesmo quando se mergulhou nas aventuras das trevas mais densas. À medida que Evelina o olhava, mostrando radiante e doce ternura, o infortunado pai contemplou-se no suave clarão que a mensageira irradiava. Viu-se na penúria de um sentenciado que persistisse nos anos e anos no fundo de um cárcere, sem o menor cuidado para consigo mesmo. Qualificou-se por monstro à frente de um anjo e, à maneira de um cão batido e aviltado, tentou arrastar-se para fugir. Então, quando ele viu a filha tão linda pela primeira vez, ele prestou atenção em si mesmo. E aí ele viu como ele estava sujo, descuidado, ele estava acostumado a ver seus afins, todos feios pelo sofrimento, pela vibração infeliz, né? Ele estava ali se olhando a filha, que ele jamais, mesmo que ele tenha visto Ernesto, né? O Ernesto não mostrava tanta luz. Ele, afinal de contas, né? Ele não era assim tão elevado, assim como a Evelina não é tão elevada, mas ela está envolta na luz de proteção do grupo. O grupo está potencializando a luz dela. Era preciso, não como um teatro para impressionar, mas para que ele caísse em si em relação ao seu estado. Ela precisava de toda a ajuda possível, de toda energia para poder enfrentar toda aquela teimosia dele. A moça adivinhou o seu propósito e falou simples: meu pai.
Desidério sentiu que aquela voz alcançava as suas entranhas. Sim, aquelas duas palavras lhe vinham daquela alma querida que ele julgou nunca descesse do céu para interpelá-lo. Tornando a fletir os joelhos trêmulos, o assombro se rebentou no seu peito, numa explosão de lágrimas. Pois é você, minha filha, é você a quem Deus manda para me pedir o impossível. Então, como ele estava no inferno criado por ele, ele jamais pensou que a filha descesse do céu para vê-lo. Evelina se aproximou dele, colocou a mão na sua fronte padecente e o diálogo prosseguiu. Meu pai, de certo que Deus abençoa esta hora de reencontro, mas somos nós mesmos, o Senhor e eu, os promotores, não do impossível, mas de nossa reaproximação em nome dele mesmo, nosso Criador e Pai de misericórdia. Que você quer de mim? Venho convidá-lo a estar comigo. O Senhor admitiria que o tempo desaparecesse sem que eu sonhasse com esse momento. Atravessei a infância e a juventude namorando seus retratos. Me casei um dia na terra, rogando suas bênçãos nas minhas orações. E quando os desígnios divinos me retiraram do corpo físico, formei o ideal de reencontrá-lo. Então, ela mostrando para ele o quanto ele é importante para ela. Tá? O infortunado esboçou um gesto de compaixão e gemeu. Veja, minha filha, o que fizeram de mim os criminosos que nos destruíram. Veja como ele quer que ela entenda o ai, coitadinho de mim, que ela se junte a ele como vítima, né? E ele não quer soltar esse ai, coitadinho de mim de jeito nenhum. Oh, meu pai, não a acuse. O Senhor sofreu, mas a dor é sempre bendita perante Deus. O Senhor suportou provas difíceis. No entanto, agora aprendemos que todo dia é ocasião de renovar e partir para destinos mais altos. Com certeza, nas moradas divinas que você mereceu, ficou sabendo que não perdi meu corpo em acidente algum. Sim, conheço hoje toda a verdade a nosso respeito. Então, não pode ignorar que os meus carrascos também são seus. Nós dois fomos esbulhados pelos mesmos bandidos. Se no céu não existe uma memória para o mal, é preciso recordar a você que Amâncio Terra, o celerado que se arvorou em seu padrasto, e aí ele, né, continua, ele, o Desidério, né, acha que no céu ela não consegue enxergar o mal. Porque soluços o levassem a cumpridas reticências, Evelina esclareceu com humildade. O Senhor não se chateará comigo se disser que ele me quis bem e me respeitou sempre como sua própria filha. Se é inegável que cometeu falta grave para com o Senhor diante das leis divinas, creio que o arrependimento que ele carrega há mais de 20 anos fala pela regeneração que fez dele um homem de bem. Ou seja, sim, ele errou, mas se regenerou. Você não pode esquecer que ele exilou você de casa, ainda em tenra idade. Então, ele continua acomodado onde está, ele continua achando que está certo, não quer ouvir o que ela quer dizer, assim como não ouviu o Ernesto, e quer que ela tenha o entendimento dele, que ela fique com ele. Enviou-me para a escola, meu pai. Deu-me disciplinas que me livraram de tentações, nas quais eu teria sucumbido em meus erros durante a permanência no mundo. Nunca me regateou assistência e nem contrariou os meus impulsos para o matrimônio em minha meninice.
encorajava-me nos estudos, interessava-se por minhas notas, premiava minha boa vontade com brindes e carinhos que somente o Senhor me poderia dar. É verdade que meu padrasto nunca substituiu o Senhor no meu coração, meu pai, mas sua filha não deve ser ingrata a quem lhe deu tanto. Em casa sempre foi um protetor de nossa felicidade. Nunca viu o mínimo gesto de desconsideração para com minha mãe. Ah, não me fale de Brígida, aquela infame. Ele continua querendo que ela entre na vibração de raiva dele. Ó Pai do meu coração, por que condenar aquela que nos uniu? Que conseguiria fazer minha mãe, ainda tão moça, a carregar-me nos braços, não fosse o apoio de um companheiro? Aceitando a colaboração de Amâncio, ela não acolhia deliberadamente o desditoso caçador que lhe impôs a desencarnação, mas sim o amigo que o Senhor mesmo um dia levou para nossa casa, segundo as confidências de mãezinha, em suas horas de saudade e desolação. Saiba que minha mãe sempre me ensinou a reverenciar a sua memória e a enobrecer o seu nome. Diante da compreensão superior que a filha punha em evidência, Desidério chorava com mais força em suas manifestações de autopiedade, dando a impressão de quem se propunha buscar de qualquer modo novas razões para ser infeliz. Então, ele está bem como está, acomodado na situação e não quer experimentar sair dessa situação. Muito pelo contrário, para ele é mais fácil trazer a filha para o seu modo de ser do que experimentar o que a filha lhe propõe. Quando sofremos à toa, enquanto nos colocamos no papel de vítima, nos acomodamos e não queremos mudar. Queremos que os outros tenham pena de nós, nos acomodamos nessa pena e a gente se sente confortado nessa pena e não quer largar disso. A gente não quer crescer, cuidar de nós, né? Quantas vezes nos mantemos numa situação ruim porque aquilo eu já conheço, sei como lidar, sei onde vai dar, e o novo eu não sei. Vai dar trabalho descobrir. E quando a gente acaba mudando, né, depois de muitas pancadas que a vida nos dá, porque não tem outro jeito, a gente tem que mudar, a gente acaba concluindo, por que eu não fiz isso antes? Precisamos parar de ser resistentes, né? Você talvez não desconheça que me acho aqui ao pé da família de outro inimigo que não posso desculpar, Ernesto Fantini, o traidor que tentou me matar, dando a seu padrasto o figurino pelo qual me aniquilou. Essa mulher cadaverizada, mas viva em minhas mãos, foi esposa dele, pelo qual, consumido de ciúmes, ele pretendeu me assassinar, nada fazendo com isso, senão me aproximar dela, já que o comportamento de Brígida me bania do lar. Pense no doloroso destino de seu pai. Expulso de minha casa, depois da morte do corpo, frente à influência de um perseguidor, tive de me asilar em casa de outro, porque no pensamento da companheira, hoje morta para o mundo, encontrava o meu sustento. Então, como é que ela expulsou ele de casa? Né? Vocês podem estar se perguntando. Ela não tinha ódio. Ela não ficou se lamentando. Só tinha bons pensamentos. Deve ter feito várias orações por ele, inclusive, né? Como ela não se influenciou pelos pensamentos dele,
se distanciou dele. Ele não cabia mais naquela casa, ou seja, ele foi expulso pelas energias boas dela. Aquilo que a gente fala do evangelho no lar, né? Limpeza energética da casa. Então, quem não está naquela sintonia da casa não é bem-vindo, não consegue ficar. Ao passo que ele foi atraído por Elisa, porque a Elisa chorava por ele. Ela o chamava. Olha a diferença. Olha como se pode obter um obsessor. Quem penetrará os desígnios de Deus, meu Pai? Não estaremos todos numa rede de testemunhos de amor em vista de faltas e compromissos nas existências passadas? Peço à providência divina, abençoe nossa irmã Elisa, e se recompense, vou começar de novo. Peço à providência divina, abençoe nossa irmã Elisa e a recompense pelo bem que nos tem feito. Ele não percebe o mal que está fazendo para Elisa, né? Quanto a Ernesto Fantini, a quem o senhor se refere, é preciso lhe diga que ele tem sido para sua filha um devotado amigo na vida espiritual. Muito antes de me saber vinculada ao seu coração, rodeava-me de cuidados, restaurando as minhas energias. Em todos os lances da estrada nova, vem sendo para mim um apoio, um irmão. Você, querida filha, terá adquirido a visão dos anjos para enxergar benfeitores nesses canalhas. Mas eu não consigo reconhecer as criaturas humanas com retinas celestes. Sou um homem, simplesmente um homem infeliz. Apesar de tudo, não acredito que você possa guardar a mesma benevolência para com aquele que foi seu carrasco entre as paredes domésticas, esse criminoso foragido do cárcere, que se apresenta mascarado aqui mesmo, diante de nós, Caio Serpa. Ou seja, ele já apresentou 2 motivos para onde ele não conseguiu, já entrou para um terceiro, né? Que diz, meu pai? E Evelina fez a voz mais compassiva. Caio foi para mim um guia generoso, me auxiliando a entender a vida com mais segurança. Nos dias da mocidade, me propiciou sonhos de ventura que me ajudaram a viver. Com ele, imaginei o paraíso na terra. E se na condição de esposo esperou de mim a felicidade que não pude dar, será isso motivo para que venham a condená-lo? Indiscutivelmente assumiu o compromisso para com Mancini, que, de certo, resgatará em momento justo. Entretanto, por que desprezar os que se fazem objetos de nosso amor quando nos certificamos de que não são tão felizes quanto supunhamos? O senhor admite que os nossos irmãos delinquentes não são enfermos, carentes de atenção? Por que não manifestar piedade à frente das vítimas da loucura, como o fazemos diante dos acidentados nos desastres que furtam a sua existência? Serão os mutilados de espírito diferentes dos mutilados do corpo? Olha isso, gente. Olha que comparação, né? Quando alguém sofre um acidente ou acaba acontecendo o pior num acidente, nós ficamos penalizados, né? Agora, quando esse pior acontece porque alguém enlouquece, a gente se revolta, a gente não tem o mesmo olhar, né? Que ela está mostrando. Vamos pensar nisso. Os lamentos do pai inconformado se tornaram mais tristes. Ai de mim, que não sei perdoar. O carro da vida me esmaga por farrapo inútil. Meu pai, não lhe ocorre que todos somos filhos de Deus dependentes uns dos outros? Não posso. Não posso compreender como devo abraçar os que me espancam.
Não deseja caminhar adiante, ser livre e feliz? Oh, sim. Então, esqueça todo o mal. Nunca refletiu no poder do tempo? O tempo nos auxilia a descobrir a fonte do amor que lava todas as nossas culpas. O tempo, filha. Para os espíritos de minha espécie, o relógio é máquina de enlouquecer. Anteontem, ontem e hoje padeço por abominar 3 lobos: Amâncio, Ernesto e Serpa. E sofre para defender 3 ovelhas: Elisa, você e Vera, já que afastei Brígida para longe de mim. Mesmo você não ignora que Vera se deixou magnetizar pelo tratante que foi seu marido? Piedade, meu pai. Pensemos em Vera e Caio com os melhores sentimentos de que somos capazes. Reflitamos no futuro. Amanhã eles serão nossos preciosos amigos, devotados protetores. Quer dizer, né? Elas não disse para ele, mas eles serão os pais deles para poder desfazer todo aquele imbróglio, né, que foi feito. Você apenas enxerga o bem. Eu vejo o mal que vence o bem. Não é isso. O Senhor se julga perfeitamente são de espírito, quando na realidade, como acontece ainda comigo, precisa de assistência e reajuste. Eu também, meu pai, de princípio, me admiti espoliada pela vida. Aceitava a mãezinha e meu padrasto, em muitas ocasiões, por adversários que haviam me banido propositadamente de casa para que eu não estorvasse sua felicidade. Mas na instância de recuperação a que me conduziram, por misericórdia de Deus, passei a abraçá-los por nossos reais amigos, de quem recebi todo o amparo que me foi possível assimilar. Até nos últimos dias, quando reencontrei Caio, mais fortemente ligado à Vera Celina, esbarrei em mágoas arrasadoras, interpretando aquele que foi meu esposo terrestre por modelo acabado de ingratidão, ao mesmo tempo em que censurava Celina por intrusa e ladra do meu tesouro afetivo. Entretanto, o orvalho da bondade infinita de Deus visitou a ressequida plantação dos meus sentimentos pobres, através das lições de instrutores abnegados, médicos e enfermeiros da compaixão divina, e me reequilibrei, concluindo que Caio e Vera são nossos irmãos de alma. Eles são como são, enquanto que somos como somos. E Deus espera que nos amemos assim como nos permite ser. Indispensável, meu Pai, entender-nos, ajudar-nos reciprocamente a caminhar adiante. Caminhar sempre, resgatando os compromissos de ontem para que o amanhã seja melhor. O Todo Misericordioso semeou flores e bênçãos em todos os lugares da estrada a percorrer. Compreender é buscar a frente, auxiliar os outros será nos garantir. O amor não falha e Deus nos criou para um amor sem limite. Então, quando ele diz que o mal que vence o bem, ele coloca para que ele se julgue perfeitamente são de espírito. Ela, né, coloca que ele se julga perfeitamente são de espírito. Quando na realidade, como aconteceu com ela, ele precisa de assistência e reajuste. Que ela também estava no ai, coitadinho de mim, logo no começo, né, logo que ela desencarnou. Que na adolescência ela achou que os pais não queriam ela por perto, queriam ela muito longe, que o marido era um ingrato e que a Vera era uma ladra de marido, né? Mas que ela conseguiu entender que somos o que somos, passíveis de erros,
mas somos todos irmãos de alma e que, portanto, devemos nos ajudar, devemos aceitar o outro como o outro é, porque Deus nos aceita como somos. Desidério chorava, impossibilitado de emitir qualquer observação, e Evelina analise com seu próprio raciocínio. Naturalmente que o nosso irmão Ernesto, apesar dos conflitos íntimos que o afastavam espiritualmente do lar, consagra a nossa Elisa a afeição do homem de bem e, por isso mesmo, com o discernimento que hoje possui, lhe terá entregue de todo o coração o título de companheiro que tem sido e será para ela perante Deus. Porque não deveremos, de nosso lado, conferir ao Caio o direito de dar-se à Vera, conquistando a felicidade que não pude lhe proporcionar, nem mesmo quando me achava no mundo físico? Ah, querida filha, alarmou-se o pai, semelhante renúncia não significará nos destruir e suicídio moral? Então, por que ele pergunta assim? Porque ele entende o amor como posse, né? Então, perdeu a posse, perdeu o amor. Não, meu pai. O amor verdadeiro eleva-se de nível. Hoje entendo que as afeições transviadas podem ser corrigidas no Santo Instituto da Família, através da reencarnação. Deus nos permite abraçar como filhos aquelas mesmas criaturas que não soubemos amar em outras posições sentimentais. Os nossos pensamentos de ternura uns para os outros um dia serão livres e puros, como as fontes cristalinas que se emanam do chão empedrado do planeta, ou como as irradiações dos astros que se enlaçam sem perder grandeza e originalidade nas imensas vias do céu. Depois de longa pausa, seguida pelo silencioso respeito dos amigos desencarnados ali presentes, se nuvens de mágoa anuviam ainda o seu coração, lance-as fora e sigamos para frente, aspirando à paz. Por agora, deixe que a nossa Elisa se distancie de quaisquer lembranças desagradáveis. Liberte-a e verá que a mulher escolhida lhe pertencerá com mais força. Ou seja, se ela te ama de verdade, ela volta, ela te procura. Ajude-a para a ascensão a novos caminhos e ela voltará ao seu encontro. Não enclausure na masmorra de carne putreficável aquela que merece sua mais sagrada dedicação. Elisa lhe será grata e, de nossa parte, prometemos solenemente ao Senhor, perante a infinita misericórdia de Deus, que a reverá em nossa própria moradia, onde ambos se prepararão com o nosso carinho para uma nova existência juntos, novamente juntos e mais felizes. Aceite meus rogos, Pai querido. Não, não, trovejou ele com mais violenta crise de desespero. Sou um réprobo, não posso fingir. Então, se viu o ponto mais alto e mais enternecedor do reencontro. De mãos pousadas na cabeça do pai, Evelina lançou os olhos para o alto e intercedeu. Ó Deus de bondade, meu pai e eu somos dois remanescentes, ainda unidos de grande família espiritual, agora dispersa. Concede, ó Pai todo misericordioso, se é da tua vontade, que perseveremos em sintonia no mesmo anseio de redenção. Porém, a voz esmoreceu na sua garganta, asfixiada de dor, e ao inclinar-se para a fronte paterna, as lágrimas que perolavam sua face como gotas de bálsamo divino se precipitaram sobre o desventurado amigo, transfigurando seu coração.
Tocado por energias recônditas, Desidério desferiu doloroso gemido e largou de imediato a mão da morta. Abraçando os pés da filha, bradou com veemência: Ai, Evelina, Evelina, minha filha, leve-me para onde quiser. Confio em você. Apague a fogueira do meu espírito que tem sabido tão somente odiar. Socorro, meu Deus. Socorro, meu Deus. A moça, suplementada de força pelos companheiros que oravam, reergueu-o facilmente, como se tornasse de encontro ao peito uma criança abatida. Enfermeiros desencarnados acudiram, desligando Elisa do corpo inerte, lembrando uma equipe de técnicos que operassem rapidamente para retirá-la de um vestido imprestável. E o irmão Plotino, seguido pelos colaboradores, entrou em ação, acomodando Desidério semi-inconsciente na ambulância que o transportaria para o novo domicílio espiritual. Então, mais uma vez, André nos mostra que quando pedimos verdadeiramente, o socorro aparece instantaneamente. Aqui, André coloca uma linha, né, separando o texto, o que vai dizer que o que ele disse, né, do que ele vai dizer agora em seguida. Alguém acompanhou discretamente conosco todo o diálogo. Conosco, né? Ou seja, André também estava ali ajudando na sustentação. Era o instrutor Ribas, que veio de surpresa ao lar de Vila Mariana, a fim de encorajar em prece a pupila do Instituto de Proteção Espiritual no testemunho inesquecível. Assim que a viu, ajudando a carregar o pai, em sublimada metamorfose, o venerado orientador, talvez rememorando acontecimentos de sua própria vida, se afastou em silêncio, com os olhos marejados de pranto que não chegava a se desprender das pálpebras molhadas. Quanto a nós, de novo em plena rua, nos limitamos pessoalmente a contemplar o firmamento, onde a aurora purpúrea, anunciando perpétua renovação, nos sugeria louvar a ilimitada misericórdia de Deus. E oramos, sem conseguir articular palavra. E assim, André termina esse capítulo. Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.